de Michel e na aula de projeto de vida vamos realizar um trabalho das profissões, na qual a exposição escolhida pelo nosso grupo é Psicologia, na aula da professora Mirella. Hoje nós estamos com um grupo que é constituído por Manu, Maria Laura, Jussara, a nossa entrevistada, a Rafa, a Laila, a Marcela e a Joana. Chay, muito prazer tê-la aqui com a gente. Muito obrigada por topar fazer esse trabalho conosco, reservar um tempo para vir aqui fazer essa entrevista. E nós agora gostaríamos de fazer umas perguntas para você. Quando começou a exercer essa profissão, quando você começou a exercê-la, você gosta da profissão de psicologia? Faz tempo, bastante tempo. Eu comecei a exercer a minha profissão, primeiro, obrigada também por me convidarem para vir aqui. E sim, respondendo de trás para frente, sim, eu gosto bastante da minha profissão. Faz bastante tempo que eu exerço a minha profissão, eu já até perdi a conta, mas eu me formei em 2005 e comecei a trabalhar em 2006. Eu comecei dando aula no ensino médio de psicologia, depois eu passei em concurso da Prefeitura de Sara, lá eu sou psicóloga, tenho crianças, e agora, em 2024, faz 22 anos que eu trabalho lá. Você sabe qual é o número aproximado de profissionais que ingressam na área por ano? Depende. Se a gente for falar de Brasil, eu não sei. Deve ser bastante gente, porque psicologia é um curso que ele vem aumentando o número de profissionais sucessivamente. Cada ano tem mais gente, mais faculdades se formando. Quando eu me formei lá em 2005, a única faculdade que tinha na região era lá em Tubarão. Não tinha aqui na região. Hoje tem na Unesc, tem na Unicelv, tem outras universidades que têm o curso de psicologia. Se tu for somar que ingressam por ano mais ou menos uns 50 alunos ou 30 alunos em cada universidade, então se a gente for pensar assim, que se uma deve se formar por ano, uma média de 80 profissionais, 100 profissionais, nas duas faculdades que conheço que tem curso presencial, Então, se tu for contar, mais ou menos por isso, se tu for pensar que tem Tubarão, que tem Araranguá, deve ser na região aí por volta de uns 300, 400, mas eu não sei precisar exatamente o número de profissionais que entram, não. Pode me dizer qual é o ambiente de trabalho mais comum para a sua profissão? Dentro da área de psicologia existem várias formas de trabalhar, tá? A gente pode trabalhar num hospital, a gente pode trabalhar numa escola, a gente pode trabalhar num consultório, a gente pode trabalhar em ambientes públicos como com esporte, enfim, numa clínica. Então tem muitas coisas, em muitos ambientes a gente pode estar exercendo a profissão, tá? Mas o mais comum da profissão do psicólogo, quem entra lá na faculdade, pensa, eu quero fazer psicologia, eu quero trabalhar com clínica. Então ele vai ter um ambiente, uma sala, que é um consultório, para estar atendendo as crianças, ou adultos, ou jovens, ou idosos. Mas o ambiente de trabalho depende do tipo de formação, do tipo de trabalho que tu quer exercer. Então, Jussara, quais são os instrumentos de trabalho mais utilizados na sua profissão? Na minha, especificamente, é brinquedo. Eu brinco bastante, brinco muito. Mas assim, por quê? Porque eu atendo crianças e para a gente atender e atingir o objetivo de entender como que aquela criança funciona emocionalmente, eu vou brincar com ela. Aí na brincadeira, no ato de brincar, a gente começa a entender vários aspectos das emoções da criança. Mas eu aplico, por exemplo, o teste de inteligência, que são instrumentos bastante utilizados também para saber qual QI da pessoa. Tem criança, por exemplo, eu já apliquei, tem criança que é superdotada, e a gente encaminha para uma clínica que tem aqui em cima que trabalha com superdotação. E o que essa profissão costuma trazer de estresse para quem exerce ela? Caramba, é uma pergunta muito capciosa.
Na verdade, quando a gente trabalha, qualquer pessoa, quando tu faz o que tu gosta, o nível de estresse é muito baixo. Quando a gente exerce realmente aquilo que a gente ama, eu amo fazer isso, o nível de estresse é baixo. Mas dentro da minha área de trabalho, como a gente trabalha, eu costumo dizer assim, eu nunca trabalho com saúde. É saúde, mas eu digo assim, dificilmente um psicólogo trabalha primeiro contato com a pessoa porque a pessoa está bem, está saudável. Não, geralmente ela está doente, ela está precisando de auxílio emocional naquele momento. Fora quando é um trabalho de orientação profissional, por exemplo, ou um trabalho de, como eu falei para vocês, de orientação para um esportista que quer aumentar a performance, por exemplo. Já é um trabalho menos nocivo, vamos dizer assim. Qual é o nível de estresse que isso gera? A gente precisa fazer terapia, a gente precisa ter um apoio familiar legal para a gente não levar para dentro de casa os problemas, mas é inevitável. A gente segue. Qual é a sua média salarial? A minha média salarial ou a média salarial de um psicólogo? A sua e a média salarial? A média salarial de um psicólogo que trabalha, por exemplo, com atendimento clínico vai variar conforme o número de pacientes que atende, e também a consulta ela tem um limite mínimo e um limite máximo. Isso está lá no nosso código de ética. A gente não pode, como eu não trabalho com atendimento particular, eu não sei te precisar o valor, mas deve ser tipo assim, uns R$120, R$150, o mínimo que se cobra. E o máximo que se cobra deve ser uns R$300, dependendo aí da carreira do profissional, né? Então, se tu somar em 1 hora de atendimentos e a pessoa faz 5 atendimentos por dia, vamos botar no mínimo de R$150, multiplica, 5 dias por semana. Então, assim, o salário para quem trabalha numa clínica particular pode ser bem bom, se for um profissional bom, né? Mas para quem está iniciando a carreira, por exemplo, vai variar muito no serviço público, vai variar muito de prefeitura para prefeitura. Tem prefeitura que paga bem, tem prefeitura que não paga tão bem, depende do plano de carreira que tem em cada local. Mas tem sim um valor mínimo. E eu falo isso assim, são, no meu caso, 20 horas. Eu acho que são 2,5 salários por 20 horas de trabalho. Sabe qual o tempo em média para se formar um profissional da área? 5 anos para fazer uma formação geral em psicologia, para ser psicólogo. Vai continuar com os cursos de aperfeiçoamento na área? Para quem quer ser um bom profissional, sim. Qualquer área, qualquer profissão, a gente tem que sempre continuar estudando. Então, a psicologia tem 5 anos de formação para te tornar psicólogo e depois você vai fazer uma especialização. Eu quero atender, sei lá, criança, eu quero fazer uma especialização para isso. Eu quero atender jovens, adolescentes, eu quero trabalhar com social, e aí depende da área que trabalhar, que, como eu já falei para vocês, é bem amplo, tem uma amplitude bem grande de trabalho. Quais são os maiores desafios que você enfrenta ou espera enfrentar nessa profissão? Eu não espero enfrentar mais, eu espero encerrar minha profissão daqui a uns anos. Mas os maiores desafios é conseguir entender aquele processo, aquele ser humano como um ser individual, como um ser único, e tu separar as coisas que são tuas das coisas que são dele. Esse é o maior desafio que tem, na minha opinião, dentro da profissão. Sabe, não confundir as tuas emoções com as emoções dele, não confundir a tua vivência com a vivência dele, e aceitar aquele ser humano ali de corporação e alma, né? Sem julgamento. A gente aprende a não julgar, mas é um desafio grande, né? Porque na verdade a gente cresce no mundo que julga, né? Está todo mundo julgando tudo que tem. Então eu acho que esse seria um dos maiores desafios, um dos maiores compromissos para quem quer seguir a profissão. Como que você se sente agora em relação à sua profissão? Você gosta? Quer te prazer? Eu estou me aposentando, não vai faltar muito tempo, assim. Pelo tempo
comparar, assim, porque a gente se acostuma, né, a trabalhar. Mas no decorrer da minha vida profissional, eu me sinto realizada. Eu sempre gostei do que eu fiz, gosto do que eu faço, e não sei como é que eu vou ficar daqui uns 3 anos, 4 anos, que é o meu tempo de aposentadoria, assim, como eu vou ficar sem as minhas crianças, né? Porque a gente se apega muito, é bem... dá medo de ficar sem. Isso significa que eu me sinto realizada com a profissão. Como algumas das disciplinas oferecidas na formação? Puxando na memória, anatomia, a gente tinha cadáver, a gente tinha os cadáveres que a gente estudava, a gente tinha que estudar anatomia, fisiologia, a gente tinha que estudar neuroanatomia e fisiologia para entender por que a gente estudava essas disciplinas, por exemplo. Porque a gente tinha que entender o funcionamento do corpo humano, principalmente do cérebro, como o cérebro vai reagir diante de determinadas medicações. Porque a gente também precisa saber como que um ansiolítico funciona. E as disciplinas específicas do curso, que são psicologia social, psicologia clínica, tem estágio, tem bastante estágio na área de psicologia, estatística, matemática, para quem gosta de matemática. A gente também estuda matemática, porque tu pode formar um pesquisador também na área de psicologia, tu precisa saber como se faz dados estatísticos. Então, além das disciplinas específicas da profissão psicólogo, tem algumas que são complementares. Quais são as principais universidades que oferecem formação para exercer a profissão? Aqui na região é a Unesc e a ESUC. Fora da região, a Universidade Federal tem, mas da região são essas duas. O que mais te atraiu nessa profissão e o que te motivou a escolher ela? Trabalhar com pessoas, ajudar as pessoas, tentar melhorar a vida das pessoas. E quando eu descobri que eu queria trabalhar com crianças, foi maravilhoso. Isso é muito satisfatório, é muito bom tu conseguir ajudar uma criança a desabrochar, a vencer o medo, a ler a chupeta, porque tem várias coisas que a gente faz. Tem medo de dormir sozinho, né? É muito legal quando a gente consegue ver que a criança cresce, que a criança está amadurecendo, que a criança está superando as dificuldades. Quais habilidades tu acha que são essenciais para decorrer essa profissão? Ser um bom ouvinte é essencial, saber ouvir, ter uma boa percepção das pessoas, observar, entender, tentar entender o que está por detrás daquilo que a pessoa está falando, e empatia. Empatia é fundamental também. Se não tem empatia, não adianta ser psicólogo, não vai rolar. Houve algum momento específico ou uma pessoa que iniciou a seguir essa área? Então, assim, quando eu resolvi fazer psicologia, eu fui fazer psicologia primeiro porque eu queria ajudar pessoas. E eu sempre quis. A minha primeira opção era medicina. Mas era muito difícil. Não, aí só tinha lá em Florianópolis, na época, pra gente era meio que inviável, assim, era difícil. Daí a segunda coisa que eu pensei foi em fazer psicologia, porque eu queria, além de ajudar pessoas, trabalhar com crianças, mas eu não queria dar aula para a criança. Eu queria atender, eu queria ajudar a criança a se desenvolver, sabe? E isso foi muito cedo, sim. Então, não teve uma pessoa específica, mas teve um desejo específico. Eu diria que seria um desejo dele. E dentro desse desejo, a profissão que encaixava era psicologia.